E aí, professor? Espero que você esteja bem. Essa aqui vai ser a nossa apresentação. E de antemão, já desculpa pelo tempo do vídeo. É que é muito difícil mostrar tudo mesmo em apenas 5 minutos. Mas vamos lá. Preciso também explicar que como eu e o Alexandre a gente fez em ambientes diferentes, então os dados podem estar um pouco diferentes, mas o sistema final é o mesmo para os dois. Então as funcionalidades são as mesmas para os dois, só os dados que vão estar um pouco diferentes. Bom, no início da aplicação, ele sempre abre primeiramente a configuração do sistema, já que ele é o único dado que a gente não populou para ele cair nesse caso de uso. Então aqui vamos definir alguns valores padrões, de uma tarifa, o desconto em porcentagem, quantidade mínima de hora para ele ser um mensalista, e a quantidade máxima de vagas que tem no estacionamento. A gente aplica as alterações, ok. A gente pode sair aqui agora, e agora o sistema já está pronto para ser inicializado. Bom, o primeiro caso de uso que a gente vai mostrar aqui é o mais básico de todos, que é o cadastrar mensalista. Então aqui você pode pôr o seu CPF, vou escrever aqui um nome, por exemplo, mensalista 1, colocar o telefone e colocar uma observação, que ela é uma variável opcional. Então vou colocar aqui, por exemplo, observação 1, e aqui você cadastra o mensalista. E depois disso você já cai direto no cadastrar veículos, que eu vou falar mais daqui a pouco. Além de poder cadastrar, então por exemplo, eu já cadastrei esse CPF, se eu tentar cadastrar ele novamente, ele vai falar que esse CPF já foi cadastrado e não vai autorizar. E ele também não autoriza adicionar um mensalista sem nome. Pode ver que eu mudei o CPF aqui. Não é possível adicionar um mensalista sem nome. Vamos para o próximo caso de uso agora. O próximo caso de uso que a gente vai mostrar é o cadastrar veículo, que ele pode ser tanto inicializado manualmente como automaticamente pelo sistema, depois de cadastrar o mensalista. E aqui é bem simples, você pode colocar tanto o CPF do mensalista quanto o telefone dele. Aqui vamos colocar esse aqui, o mensalista que a gente acabou de cadastrar. E aqui ele já vai atualizar o nome do mensalista, o saldo dele, o saldo transformado em blocos do telefone. E aqui ele já habilita essa parte de baixo para a gente adicionar a placa do nosso veículo. Vamos adicionar aqui a 1. Isso aqui não tem importância porque no final no banco ele vai transformar tudo em uppercase e colocar uma descrição aqui do carro. Carro 1, ano 2001. E aqui a gente pode registrar o carro. Veículo cadastrado com sucesso. Pode ver aqui no banco que na hora que a gente dá um selecionar veículo, ele já adiciona a placa tudo em uppercase. Já registra o mensalista, que é o mensalista 3, que é aquele que adicionou antes, né? Aqui, ó. O 1 é o 3. E ele já anexa o mensalista 3 a essa placa e a descrição do carro. Bom, professor, meu nome é Alexandre. Eu vou falar um pouquinho sobre a tela de registrar entrada e saída. Bom, para entrar nela é só a gente clicar aqui no botão e eu vou explicar um pouquinho dos elementos aqui. Bom, a placa, você digitaria a placa e pesquisaria. Com isso, se fosse uma entrada, aqui estaria o horário do computador. Se fosse uma saída, estaria o horário de entrada que foi registrado anteriormente. A saída, se fosse uma entrada, também estaria vazio. Agora, se fosse uma saída, estaria com o horário do computador. A permanência em zero e a quantidade de blocos zeros seria na entrada. Na saída, seria calculado tudo isso e mostraria a quantidade de minutos que ele ficou e quantos blocos deu esse tempo que ele ficou. Aqui no cliente, por padrão está como comum, mas caso a placa pesquisada for de um mensalista, será trocado aqui para mensalista. Aqui os blocos e o preço é a configuração lá do sistema, que seria um em blocos de 1 hora ou meia hora e o valor de cada bloco. Bom, eu fiz a entrada de alguns mensalistas, então vou mostrar como está funcionando a tela. Você digita a placa e pesquisa. Ao pesquisar aqui, o horário do computador,
E aqui o cliente é um mensalista. Essa placa está relacionada a um mensalista. Então a gente registra a entrada. Aqui no botão registrar a entrada. Entrada registrada. Tem mais alguns mensalistas que eu havia criado anteriormente. Também essa placa é de um mensalista. Então é só a gente registrar a entrada. Essa placa também é de um mensalista. Então registramos a entrada. Essa placa já não é de um mensalista. Então aqui ele fica como o cliente comum. Mas é só registrar a entrada normalmente de novo. Agora eu vou registrar a saída de um mensalista. Por exemplo, aqui deu a permanência de 1 minuto, um bloco foi consumido por ele. Ele é um mensalista, aqui os valores padrões que ficam, e o total seria de 7,80 referente a um bloco. Porém, como ele é mensalista, eu já tinha realizado a configuração do sistema e colocado 15% de desconto quando fosse mensalista. Então, na verdade, para ele seria 6,63. Mas então é só registrar a saída normal, porque ele tem o saldo igual ou maior para conseguir realizar a saída. Esse daqui é a mesma coisa, ficou também só 1 minuto, um bloco, 6,63. A gente registra a saída. Esse mensalista também, o mesmo caso. A gente registra a saída. E aqui agora é de um cliente comum, a placa. Então a gente pesquisa e aqui é comum. E o que muda aqui é o total. Ao invés de estar o 6,63, está o 7,80. Porque ele não é um mensalista. Então ele não tem o desconto dos 15%. Então a gente registra a saída. Saída registrada. Anteriormente, eu tinha criado um mensalista com essa placa e sem realizar o pagamento mensal, então o saldo dele está zerado. Então, se a gente pesquisar aqui, deu 7 minutos, que eu tinha criado um pouco antes, 6,63, porque foi um bloco, desconto, aqui é a mesma coisa. Porém, na hora dele registrar a saída, vai dar saldo insuficiente, então ele digita o CPF do mensalista, pesquisa, e aqui ele pode colocar até um valor a mais, se ele quiser, do que ele do que ele tem que pagar no momento. Então ele paga, continua, pagamento cadastrado. A gente já pode sair daqui. Essa tela eu não mostrei tanto porque o Bruno que vai explicar melhor, mais detalhadamente essa tela, então foi só para mostrar o caso de uso de caso o mensalista não tenha o saldo necessário. Então é só pesquisar novamente e registrar a saída. Como o saldo dele está positivo, a saída foi registrada com sucesso e ele consegue realizar a saída. Bom, na tela de entrada e saída, no mais seria isso. Aqui ainda no exemplo de entrada e saída, eu queria mostrar alguns exemplos com a descrição do carro. Por exemplo, a gente cadastrou esse carro aqui o mensalista 1 e a gente colocou a descrição. Então aqui a gente pode ver que não dá para editar e quando a gente coloca aqui, ele já busca direto no banco a descrição e não deixa editar. Agora, por exemplo, se a gente registra um carro aqui que não está cadastrado, aqui pode ver mensalista. Agora o BBB, ele não é um cliente normal. E então a gente pode colocar aqui uma descrição para ele, por exemplo, carro B. A gente registra a entrada para ele. E é a hora que a gente vê aqui, ó, carro B. Não, é BBB 222. Ele já não deixa de estar aqui e já reconhece a descrição que a gente registrou lá no banco do carro B. Outro detalhe que a gente gostaria de mostrar também
em relação ao controle de lotação. Então, por exemplo, vamos forçar aqui uma lotação máxima, 4 vagas no máximo. Beleza, ele já mudou aqui embaixo. Agora vamos registrar alguns carros. 2, 3. E aqui vamos colocar um só para DDD 444. Pesquisa, não acha. Carro de pessoa comum. Carro D. Entrada, beleza. Lotação. Aí ele atingiu a lotação. Aqui ficou um alerta que a lotação máxima foi atingida. E quando a gente tenta adicionar mais algum carro, ele nos informa que o estacionamento já atingiu o máximo e não permite, ao menos que a gente tire aqui, ó, DDD 444. Se a gente retirar algum carro daqui, aí ele permite a gente adicionar o outro carro que a gente queria, já que a lotação agora foi atingida. Saindo um pouco da ordem agora, a gente vai mostrar o pagamento mensal, e dessa vez eu vou precisar pelo telefone, então aqui o 11. Esse sistema de pesquisa é padrão para todos os casos de uso que utilizam esse sistema de pesquisa, que é o cadastrar veículo, visualizar saldo e o pagamento mensal. Aqui a gente pode pesquisar, mensalista 1, com o telefone, tudo bem. Ele não mostra o CPF, por sigilo. E aqui a gente coloca, por exemplo, 10 blocos para ele, certo? Pagar. E aqui ele converteu para 10 blocos, e aí deixa continuar o documento sim. Beleza, pagamento cadastrado. Um outro exemplo, por exemplo, se a gente tivesse adicionado um valor que não desse um bloco certo ainda. Vamos supor que eu quero adicionar 6,30 para ele. Eu vou pagar, ele vai converter em 0 blocos, porém ele vai adicionar aqui o valor. Vamos mostrar lá no visualizar saldo, que é mais prático. Sai aqui. Por exemplo, aqui no visualizar saldo, a hora que eu consulto, ele vai aparecer 84,30, que é os 72 mais os 6, os 78 mais os 6,30, e vai converter isso aqui para 10 blocos, que é o tanto de blocos que dá para comprar com esse valor aqui. E visualizar saldo, como você pode ver, é bem parecido com os outros, só que só a parte prática de visualizar o saldo. Aqui no banco agora, dá para ver que depois de fazer o pagamento, o saldo aqui já é atualizado. E aqui na tabela de pagamentos, também já foi adicionado os 2 pagamentos que a gente fez agora, que é o ID do mensalista que foi feito, e o valor, quantos blocos isso retorna e a data que foi feito. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o gráfico de permanência agora. Ele segue o mesmo princípio do gráfico de faturamento. Ele é bem simples, então é só a gente clicar aqui em gráfico permanência, colocar a data D, por exemplo, 01/1/2022, até a data 7/1/2022, por exemplo. A gente clica em gerar gráfico e aqui a gente tem o gráfico. Aí tudo vai depender de como está populado o banco de dados. Eu coloquei de um jeito para ter essa leve queda e essa estabilidade nesses dias da semana, para deixar igual, para mostrar a estabilidade do gráfico e essa queda brusca. Então, ele é basicamente isso. Se a gente voltar aqui e colocar do 1 de 2022 até, sei lá, 15/1/2022, por exemplo, e gerar o gráfico, ele vai manter a mesma coisa, porque naqueles dias da semana não ia ter não teve nenhuma entrada e saída, porque passou do dia atual, por exemplo. Então ele vai se manter o mesmo, mas o gráfico de permanência seria basicamente isso. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho, mostrar também o gráfico de faturamento. Só clicar aqui no botão, vai abrir uma janela da data D até tal data para conseguir mostrar o faturamento daquele período. Por exemplo, se a gente digitar do dia 1/1/2022 até o dia 7/1/2022 e clicar em gerar o gráfico, ele vai dar o gráfico para a gente. Eu já tinha populado o gráfico
a base, na verdade, desculpa, anteriormente. E eu dei ênfase ao dia 7. Então, como a gente pode ver, o faturamento está aqui, está numa linha menor. E no dia 7 eu populei ainda mais para conseguir mostrar essa diferença, essa curva entre os dias. Mas no gráfico seria basicamente isso, se a gente sair e voltar aqui e colocar do dia 6 de 1 de 2022 até o dia 7 de 1 de 2022, por exemplo, e gerar o gráfico. No dia 6, por exemplo, o faturamento foi de 15,60 e no dia 7 foi de 136,50. Então, seria basicamente isso. Dá para a gente colocar qualquer data. Dia 2 do 2022 até o dia 8 de 1 de 2022, por exemplo, e gerar o gráfico. No dia 8 não tem nada, então ele vai pegar do dia 2, vai subir no dia 7, que eu populei mais, e vai cair novamente para zero no dia 8. Então, do gráfico seria basicamente isso. Bom, e é isso. Acho que a gente conseguiu mostrar tudo mesmo. E espero que você esteja que nós tenha visto até o final pra ver tudo. Deve ter sido bem difícil. Mas é isso, espero que tenha gostado. Tamo junto.